Os anjos maus. Os demônios ou anjos caídos apenas provocam dor e sofrimento às pessoas, e além de induzi-las ao pecado, eles propagam a mentira e desviam o homem do caminho de Deus, pois tais seres rebelaram-se contra o Altíssimo e passaram a seguir Satanás, o pai da mentira. Nas histórias bíblicas que serão mostradas a seguir, veremos como os anjos maus trazem tormento ao homem. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros, ao seu encontro, um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe, viu Yeshua, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Yeshua lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente, que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Yeshua, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Yeshua o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Marcos capítulo 5, versículos do 2 ao 13. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Yeshua exclamou: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Yeshua repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora, ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Yeshua, perguntaram em particular: Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Mateus capítulo 17, versículos do 14 ao 21. Agora veremos como os demônios trabalham com a mentira, através de prodígios do engano e falsas crenças, para afastar as pessoas do caminho de Deus. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Yeshua Hamashia, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais, e grandes milagres praticados. Atos capítulo 8, versículos do 9 ao 13. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia,
inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre-te a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Atos capítulo 13, versículos do 6 ao 12. Aqui vemos todo o engano que é propagado pelos anjos caídos, sempre com o intuito de impedir que o homem alcance o caminho da verdade. No entanto, o poder deles é ilusório, já que a soberania de todas as coisas está nas mãos de Deus. O apóstolo Saulo mostrou que os demônios podem lutar contra a verdade, mas não conseguirão vencê-la. Os anjos caídos odeiam a justiça e amam o engano, por isso, os verdadeiros seguidores de Yeshua foram tão perseguidos ao longo dos séculos. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se disse ao espírito: Em nome de Yeshua Hamashia, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora saiu. Vendo seus senhores, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Atos capítulo 16, versículos do 16 ao 22. Se pelo nome do Messias sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. Esse ódio contra a verdade foi propagado ao longo dos séculos, através do Império Romano e da Igreja Católica, os quais tentaram ao máximo deturpar a palavra de Deus e destruir seus verdadeiros servos. Os anjos bons. Às vezes pensamos que estamos sozinhos, entretanto Deus sempre protege os que o temem, com sua mão poderosa, e com seus anjos, os quais lutam ao nosso lado nas batalhas da vida. E agora estudaremos muitas passagens, que nos provam isso. O rei da Síria ordenou que suas tropas cercassem a cidade de Dotã, com o intuito de prender o profeta Eliseu. Após ver uma grande quantidade de soldados inimigos, o servo de Eliseu temeu e o chamou, porém o profeta lhe respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. 2 Reis capítulo 6, versículos 16 e 17. Por causa da ajuda de Deus, que enviou seus anjos, as tropas sírias não prevaleceram contra Eliseu, que orou ao Eterno, e os feriu com cegueira. No entanto, o profeta não permitiu que o rei de Israel os matasse, pois Eliseu ordenou que eles recebessem comida, e depois os deixou partir em segurança. É interessante analisar que Deus não é chamado nas Escrituras de Senhor dos Exércitos por acaso, já que Adonai possui um exército de anjos, e a sua proteção recai sobre todos aqueles que o buscam e guardam a sua palavra. Contudo, devemos manter a nossa fé e confiança, para que a proteção de Deus permaneça sobre nós. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos capítulo 34, versículos 6 e 7. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda.
Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares nalguma pedra. Salmos capítulo 91, versículos do 9 ao 12. E até nos momentos mais extremos e impossíveis, o Altíssimo livra os seus servos, através de seus anjos, e de sua palavra, e a seguir você verá alguns exemplos disso. Ananias, Misael e Azarias foram jogados em uma grande fornalha, porque não adoraram a estátua de ouro, que o rei Nabucodonosor havia feito, pois preferiram obedecer à palavra de Deus, e não praticar a idolatria. Ao serem jogados dentro da fornalha, Adonai enviou seu anjo, e os salvou da morte, de maneira que o fogo não teve nenhum poder sobre eles. Espantado, o rei Nabucodonosor disse: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Daniel capítulo 3, versículos 24 e 25. Eles não receberam nenhum dano, e todos que presenciaram este milagre ficaram maravilhados, e então o rei da Babilônia falou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Daniel capítulo 3, versículo 28. O mesmo aconteceu com Daniel na cova dos leões, onde o profeta não sofreu nenhum dano, mesmo estando no meio de animais selvagens, e então Daniel disse: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel capítulo 6, versículo 22. Com todas essas lições dadas pelo Senhor, devemos confiar que nada de mal nos sucederá, sem a sua permissão, e que seu Filho Yeshua, e todos os anjos de Deus nos protegerão. Contudo, devemos prestar adoração somente ao Eterno, e a Yeshua, pois os anjos não são objetos de veneração, e quem assim o faz, peca contra Deus, e aqui está a prova disso. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, infatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Colossenses capítulo 2, versículo 18. Devemos ter cuidado, pois a adoração aos anjos é considerada por Deus uma idolatria, pois assim como nós, eles são servos do Altíssimo, e não objetos de culto. Algo interessante que muitos desconhecem é que um anjo pode ser tanto uma pessoa quanto um ser celestial, porque Adonai também envia homens para ajudar os necessitados, de maneira que o real significado de anjo em hebraico é mensageiro. Um homem pode muito bem agir como um anjo de Deus na terra, e isso nos é confirmado em Malaquias. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 2, versículo 7. Às vezes nós acolhemos anjos, sem saber que eles foram enviados por Deus, por isso devemos tratar com respeito e amor aqueles que nos visitam, como também seguir as palavras de Yeshua e Adonai. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber acolheram anjos. Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2.